Boa tarde a todos, satisfação imensa nós estarmos aqui novamente de volta. A você que sempre está aí me aguardando neste horário, para que possa trazer ao seu coração a palavra de Deus, o programa Palavra Viva com o Pastor Silas. Que Deus te abençoe, a sua família. E obrigado por nosso ponto de encontro aqui, a sala de estar da sua casa, a sua sala de TV, ser o local onde nós agregamos e acabamos dentro desse processo. Essa 1 hora nós estamos praticamente fazendo um culto eletrônico, né? Então, que as bênçãos de Deus estejam sobre a vossa vida, pessoas que estão enfermas nesse momento sejam alentadas pela palavra, pela oração, que o milagre de Deus esteja sobre você. Famílias que estão com dificuldades, que essa palavra hoje possa entrar no seu coração. Hoje nós estaremos falando sobre o autor do casamento. Quem é o autor do casamento, né? Balizado em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então, que Deus possa te encontrar maravilhosamente nessa tarde, ser para você uma quinta-feira abençoada, é o que desejo no meu coração, e que a palavra de Cristo possa fazer um milagre mesmo na sua vida. Vamos orar neste momento. Jesus querido, louva-te, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem realizado através desse programa, onde vidas estão sendo alcançadas, pessoas têm sido curadas, testemunhos já têm sido manifestos, Senhor. Onde as vidas têm sido alcançadas através do Evangelho, o milagre tem se ocorrido, Jesus. Não é através da minha pessoa, mas é da Tua palavra, a ela toda a honra, toda a glória, ao Senhor que um dia deu a sua vida naquele madeiro, naquele lenho. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E todos os lares, todas as pessoas que neste momento estão com seus receptores abertos para ouvir a palavra de Deus, sejam alcançadas. Pessoas que estão oprimidas, deprimidas, com depressão, sejam curadas, restabelecidas. Senhor, visita o enfermo, o contrito. Também, Senhor, pessoas que estão no mundo do crime, da droga, sejam libertas, Senhor, no nome de Jesus, e que voltam a ser inseridas na sociedade com bênção, com graça, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler a Bíblia aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem, e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 2, 23 a 24. Então disse o homem, Adão, né? Esta é agora ossos de meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Muitas vezes as pessoas perguntam o seguinte, né? Quem é que deu origem ao casamento? Eu quero te deixar claro que a família foi a primeira instituição criada, né? Quando você olha, por exemplo, os países, quase que todos os países do mundo, praticamente todos, eles são regidos por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Deus, quando Ele fez a família e formou a família, Ele colocou os 3 poderes dentro da família. Praticamente, o homem, o chefe da casa, ele é o executivo. A mulher praticamente, ela é praticamente o judiciário que julga a questão, né? Ou, me perdoe, eu inverti aqui. A mulher praticamente, ela legisla, o esposo é o juiz e o filho é o executivo. Então, a família, ela é comportada de três poderes. Quando os filhos não executam os juízos, quando os filhos não executam as leis legisladas pelo pai, o juízo pela mãe, começa a desobediência dentro do lar, começam os problemas familiares. E é por isso que nós estamos assistindo essas grandes desavenças dentro da camada social. Porque os filhos perderam o respeito pelos pais, pelas mães. E nós estamos assistindo aí hoje leis que estão lutando para destruir a família. E eu quero te lembrar que algumas nações que já não existem mais,
é porque as famílias foram destruídas. Aonde se destrói uma família, destrói uma nação. Vai ser destruída uma nação. Não tem como uma nação ficar de pé. Roma, por exemplo, quando a família foi destruída, ela deixou de ser o império predominante da antiguidade. Então é interessante que nós entendamos aqui que quando o Senhor Deus, Ele abençoou, Ele disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E aqui Ele disse, sujeitai a terra, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, cuida da terra, não destrua o planeta Terra. Isso aí foi lá no Gênesis, lá na criação. Né? Então é interessante nós entendermos que a família, ela é algo soberano, ela é estabelecida por Deus. Deus não fez a igreja primeiro. Não. Deus não construiu cidade, meus filhos. Quem construiu cidade foi o homem junto com o diabo. Você sabia disso? Você pode ler lá em Gênesis que as primeiras cidades que foram erigidas, que foram formadas, elas foram formadas e os que formavam a cidade colocavam seus nomes nelas. E aí começou as desgraças dentro da cidade, porque Deus, Ele fez roça. Quando as famílias viviam nas roças, o mundo era melhor, as famílias eram mais unidas, as pessoas tinham mais tempo. Mas quando nós agregamos a cidade, esse amontoado da cidade, são 10 pessoas trabalhando para tratar de 100. É isso aí, meu filho. É 10 que trabalham e o resto, meu filho, ó, só vigiando quem trabalha para poder extorquir e manipular eles. Então, filho, os males da cidade, tem um estudo que eu já preguei várias vezes na igreja, chama-se os males da cidade, as maldições que uma cidade traz. Mas não quer dizer em si a estrutura, é as pessoas que vêm à cidade, que agregam essa cidade, que fazem dela as mazelas para uma sociedade, né? Porque as pessoas veem uma cidade adquirindo nela a prosperidade, o crescimento e tal, então as pessoas já começam realmente a fomentar para poder viver sem trabalhar, extorquindo, enganando, trapaceando, ludibriando. É o que nós assistimos, filho. Mas no princípio não foi assim. Deus fez a roça e colocou o homem lá. Uma pena que o homem deixou o diabo entrar nessa roça, né? E quando o diabo entrou, aí, meu filho, foi o fracasso da raça humana. Então Deus, Ele é o autor do matrimônio, Deus é o autor da família. Deus não fez a igreja primeiro, Deus, Ele fez a família. A família, ela teve o propósito fundamental dela, deu origem à igreja, que é a família, tá certo? O Senhor é o autor da família, o Senhor é o que iniciou o processo da família. Você pode ver que há muitos anos o demônio vem lutando para destruir as famílias. Você aí, mocinha, mocinho, que está batendo de frente com seu papai e com a sua mamãe, se você não obedece o seu pai e a sua mãe, você vai obedecer a Deus que você nunca viu, que Ele nunca passou na sua frente. Deus, Ele deu pai e mãe para os filhos para que respeitassem o próprio legislador, que é o Senhor, o próprio autor da vida, que é o Senhor. Se você não respeita seu pai e sua mãe, que um dia amamentou você, cuidou de você, quando você ardia em febre, eles cuidavam de você de noite. Quando o seu corpo mórbido naquela cama, entre a vida e a morte, foram seus pais que perderam noite de sonos para cuidar de você. Agora você tira o sono deles, porque você se tornou um marmanjão, uma marmanjona, e vive aí dando trabalho agora para o papai e para a mamãe. É isso aí. Pai não sabe, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, não sabe onde que o filho está, onde que a filha está. Que responsabilidade! Que tipo de caráter você adquiriu? Não foi com seu pai e com a sua mãe, isso foi com os amiguinhos da escola, já começou aquela falação na cabeça e o desvio de conduta já começou a acontecer logo cedo. Esse é o grande problema, infelizmente. Então, antes da fundação do mundo, antes da queda do homem, antes do pecado entrar no mundo, Deus instituiu a família, é viveiro de Deus. Quando nós, seres humanos, estamos lutando no sistema eco para a preservação de espécies, nada contra o mico-leão-dourado, arara azul, queremos salvar as espécies. Mas interessante, você já notou? Mata um ser humano, a pessoa vai lá, paga uma fiança, não fica preso, mas mata um pássaro, não tem fiança. Jesus, ele fez inverso, ele disse assim que vós valei muito mais do que os passarinhos.
Nós temos muito mais valor do que os pássaros. Mas está invertido os papéis. Os seres humanos não têm mais valor. Matar um ser humano é como matar uma formiga, é como pisar em uma formiga. Então o mundo inverteu os seus valores. Está havendo uma inversão de valores, né? Então isso é muito triste, porque na realidade Deus, Ele instituiu o matrimônio. E o matrimônio, ele é uma instituição infalível. Ela não pode ser quebrada. Não pode ser destruído o matrimônio. Quando nós observamos essa fomentação contra o casamento, contra a família, nós estamos marcando a derrota e a desgraça da família, e de uma nação e de um país. Então, Deus, Ele tinha um propósito em enaltecer e que houvesse qualquer outra instituição humana? Não. A primeira foi a família. Antes que houvesse alguma instituição humana, Deus, Ele deu a família. Falou, vou formar família. Aqui vai gerar o filho, aqui ele vai criar dando mamadeira, com apego, próximo à mãe, amamentando no seio da mãe, sentindo o cheiro da mãe. Amanhã essa criança vai ser obediente, amorosa a essa mãe. Hoje estão matando pai e mãe. Matricidas que mata a mãe, parricidas que mata pai. Não tem amor mais para com os pais. Se uma pessoa não tem amor para com o pai, vai amar quem? Contra eu e você no caminho, eles matam também. Infelizmente, existe hoje muitos livros que falam sobre a família, e até mesmo livros evangélicos. Eu tenho lido muito, né? O matrimônio e a sua esperança, a aliança não pode se quebrar. São vários livros que eu já li, né? E eles falam da família, mas eles têm base na família como homem. O homem é a base da família, não, senhores. É Deus que é a base da família. Se Deus não for a base da família, a família está destruída. Fala a verdade. Como é que é na sua casa? Quem chega primeiro come tudo o que tiver de bom primeiro e os outros de trás ficam sem? É assim a sua família. Ei, garotão, é assim que você faz, aí chega esfameado em casa, come tudo, limpa trio, né? Chama limpa trio. Passa e come tudo. E os que chegam atrás tem que comer o resto. É assim? Isso aí está faltando ordem nessa família. Está faltando regras nessa família. Está faltando disciplina nessa família. Se você já está agindo assim, se você não tem um caráter, se você não tem um comportamento que faz você lembrar dos seus, se você não consegue lembrar do seu irmão, da sua mãe, do seu pai que está trabalhando, está lutando, e você chega e come tudo, imagine se você vai lembrar do seu próximo, do seu trabalho, da sua escola, do seu vizinho. Você não está nem aí com ninguém, meu cara. Viu, meu amado? Você nem está aí dando bola para ninguém. Como é que é na sua casa? Vai conversar, é uma gritaria? Porque tem casa que é assim, você chega e você até para. Televisão ligado, rádio ligado no quarto, videogame em outro lugar, e aquela gritaria, aquela falação, e todo mundo falando. Aí você fala assim, nossa, será que eu entrei numa casa ou num lugar de louco? Isso aqui é casa de doido? Será que isso aqui é sanatório? Parece que isso aqui não tem uma família, não tem estrutura. Quem é que manda aqui dentro dessa casa? Aí o filho que não tem noção da vida que tá mandando, a filha que não tem noção. Sabe aquela música lá que é do Tião Carreiro Pardinho, né? Diz que quem canta é frango e franguinha. É, os coitados dos pais estão fora dali, encostadinho num canto. São personagens que cantam isso aí já, ó. E eles falam que a vaca já foi pro brejo, né? E se você forçar, presta atenção, e se você quiser arrancar essa vaca do brejo, você pode ter certeza, você vai sair com o rabo e a suã dela, porque as patas dela vai ficar lá no brejo enterrada, filho. Não vai conseguir tirar. Porque o brejo se tornou um atoleiro para a família hoje, meu filho. Então, como é a sua família? Quando senta na mesa, se sentar todo mundo junto, começa a brigar e discussão, isso não é família então, não. Isso aí não tem como ser uma família, meu filho. Como é que isso é família? Como é que é na sua casa aí? Sua mãe é uma empregada, tem que lavar e passar para você e ainda reclama que está mal passado? Ainda reclama que a comida não está boa?
Então, meu filho, os etiópios lá, a África lá, eles estão comendo barro que eles tiram de um pântano lá, põem um pouquinho de sal e comem. Você nunca comeu isso, né? Então, eles estão comendo. Se eles tivessem a comida que você tem, eles glorificavam a Deus. Como é que é? Você é igual aqueles porquinhos, é igual as galinhas que jogam milho e elas já avançam para comer e uma bate na outra? Você é assim na sua casa? Então, filho, então está faltando você parar e falar, ó Deus, obrigado, porque o Senhor deu o oxigênio, o Senhor deu o sol, o Senhor deu a chuva, e a lavoura cresceu o arroz, cresceu o feijão, cresceu o gado lá no pasto, está aqui esse bife no meu prato. Oh Deus, muito obrigado, muito obrigado. Você faz isso? Não? Então, filho, então na sua casa o Deus é o dinheiro. Quando a coisa complica que não tem dinheiro em casa, a coisa toma um outro caminho, hein? Então nós vamos aprender um pouquinho aqui com a palavra de Deus, porque parece que tem gente que está bem desestruturado, viu? Está meio desnaturado, né? Então vamos aqui. Na frouxura, desagrega a família e a vida familiar. Se afrouxar dentro de casa, as regras. Agora outro detalhe, né? Você tem que pôr o filho no lugar dele sem sair do seu, pai. Não é violência, não é espancamento, negativo. É na paz. Se você, pai, precisar beber um gole para sentar na mesa e discutir com seu filho, conversar com seu filho, você vai perder a moral, pai. Seu filho não vai querer ser tratado por você. Ele vai olhar e vai falar, eu não quero falar com bêbado. Se eu falar com bêbado, eu vou no boteco. Então, pai, está aqui o meu alento para você. Jesus precisa libertar você desse vício, dessa bebedeira, né? Porque aí os filhos estão correndo em casa de uma ilegalidade. E o que a gente está assistindo são duras tragédias dentro da família. A moça está grávida, o camarada entrou dentro da sua família, engravidou a moça, nem conversou com o pai, com a mãe, agora abandona a moça, ela vai ter que ficar com esse filho, satisfação não se dá. Esse filho que não tem nada a ver com esse irresponsável, esse filho que está nesse mundo que já não é fácil, meu irmão, viver nesse mundo, é lamentável viver nesse mundo, ainda vai ter que viver sem um pai, né? Vai ter que enfrentar a vida na desesperança que esse pai vai pedir para baixar o salário dele na carteira, para dar uma pensão mirrada, barata, né? Mas o prazer que você estava naquele dia lá, você não pensou que isso ia gerar uma vida e que você ainda fazia uma tragédia na vida dessa vida que estaria vindo irresponsavelmente através de você, meu filho. Lamentável isso, né? E aqui a Bíblia está dizendo isso, filho. Formar uma família é para quem tem responsabilidade. É para que alguém pensa, porque dar uma mesada, você está dando uma cadeirada no seu filho. Você não está dando mesada. Isso é mesada, filho. Você está dando cadeirada nele. Já quebra logo então essa cadeira nele, pronto, que aí mata pelo menos. Que aí, ó, meu filho, por favor, só o que está faltando é isso, né? O que está faltando é isso. Porque o ódio, a amargura desse filho é tão grande que não quer viver. Pergunta para ele se ele quer viver. A morte para ele é melhor. Então, não, eu dou lá minha pensão. Que pensão? Fala para ele pegar esse dinheiro e ir alugar um hotel, uma pensão para ele viver desse salário lá, lavar, passar, comer, beber, dormir. Vê se esse dinheiro dá para ele pagar uma pensão. Eu estou pagando a minha pensão. Está pagando pensão, filho? Se você estivesse pagando uma pensão, sabe o que você estaria fazendo? Você estaria sendo o tutor dessa pessoa. E é por isso que nós estamos assistindo os desastres das famílias. Filhos envolvidos com crime, né? Porque a revolta é muito grande. Filhos envolvendo com o tráfico de droga, porque o ganho é pouco, né? E aí a coisa está se complicando. E aí a sociedade está vivendo o retrocesso do fracasso da família. Porque esses problemas que nós estamos vivendo é o retrocesso da família. Outro detalhe interessantíssimo que você tem que entender. Porque aqui o que eu estou tratando é dentro da palavra de Deus. Qual é o propósito de você criar uma família? Qual é o propósito? Porque quando Deus criou a família, Ele criou com um propósito. Tá aqui, Ele disse, ó, vai gerar filho,
vocês vão frutificar. O que é frutificar? Não é pensar só em dinheiro, não é pensar só em ter posses, não é pensar só em ter carros bons, não é pensar só em ter roupas de marca, não é só pensar em ter na casa uma fachada bonita de uma residência, que você passa, você olha assim, aquela casa que tem uma fachada muito bonita, você olha, é uma mansão, mas você deve fazer uma pergunta: mora uma família lá dentro? Habita uma família dentro daquela mansão? Dentro daquela casa existe uma família? Lá existe cordialidade, lá existe respeito de pai para com filho, de filho para com pai, de mãe para com filho, com filha. Lá existe uma mesa que se senta na hora de degustar e bater papo e conversar e dialogar. Sabe por que a Bíblia faz menção de que Jesus comia com prostitutas, com publicanos, com gentios? Sabe por que Jesus fazia isso? Porque as pessoas não queriam sentar com eles, xingavam eles, brigavam com eles, maldiziam deles. Jesus fez diferente, sendo o Filho de Deus, ele veio e sentou com os excusados, sentou com os jogados fora à margem da sociedade. Por que os nossos filhos estão às margens da sociedade? Porque nós não existe mais mesa para sentar com eles. Não tem como mais sentar com os filhos, não tem mais clima. Então, de vez em quando eu ouço: meu pai só pensa em dinheiro, não pensa na família. Mas eu vou deixar para eles. Então, você vai deixar dinheiro para eles, mas você não deixou para eles o legado, que é o do exemplo de um pai, o diálogo de um pai, a afetividade amorosa de um pai. Que pobreza essa família, só tem dinheiro. Que pobreza. A coisa, papai está partindo para a eternidade. Ele não me deixou R$10 numa conta bancária para minha conta. Ó, Terceiro, está aqui a minha herança que eu estou deixando, R$10 para você. Mas ele me deixou um legado que bilhões não pagam o legado que meu papai deixou. Vivendo com a única mulher, nunca traiu mamãe, nunca peguei papai num boteco bêbado, nunca vi meu pai amaldiçoando a nossa família, amaldiçoando os filhos, nunca vi meu pai fazer isso. Ele deixou esse legado. Então, a nossa vida, ela vai se deturpando exatamente porque nós não estamos cumprindo o papel da família. E nós achamos que a família, então, lá tem um homem naquela família. Não, aquela família precisa de Deus. Antes de ter um homem, antes de ter uma mulher, antes de ter os filhos, antes de ter a mãe, de ter um pai, tem que ter Deus. Porque foi Ele que formou a família. Ele é a base fundamental da família. Senão, você pode ter qualquer religião que você tiver, você pode ter qualquer posição que você tenha na sociedade, qualquer instrução que você tenha, se você não tiver Deus na sua vida, tudo está perdido. Eu ontem até estava questionando na igreja, né? Que coisa interessante. Há 2000 anos o povo vem zombando de nós, né? Praticamente 2000 anos que o evangelho vem sendo pregado, as pessoas zombam de nós, dos evangélicos, e praticamente há 5000 anos o povo vem zombando de uma história bíblica que fala de Noé que pegou aquela bicharada, pôs na arca e tal, né? Aí até Hollywood, aí eu ainda disse na igreja lá, falei, olha, se eles for fazer esse filme, ou eles vão fazer muito certinho, ou eles vão fazer bem deturpado. Aí eles perguntaram, por quê, pastor? Eu falei, porque é o seguinte, eles não gostam da verdade. Então é o seguinte, exatamente, se eles forem fazer agora a verdade, é porque a arca foi descoberta, está lá na Turquia, os arqueólogos subiram lá, os cientistas já estiveram lá, bateram o carbono 14, é autêntica a arca, é ela mesmo, não tem onde não ir mais a ciência. A própria ciência teve que dar voz ativa e dizer, realmente houve essa arca, existiu esse negócio, e eles estão querendo inflar ela agora e descer ela e querer pôr no mar para ver se ela flutua. E aí, quem zombou de nós? Quem é que estava certo? A palavra de Deus, os que acreditaram nisso, ou os cientistas que meteram o pau nesse negócio e que não acredita em família, e que não acredita em Deus, e que não acredita que Deus tem a sua lei e o seu propósito? Como é que fica isso agora? Que chato isso, que vergonhoso, que desonroso para a ciência, né? Chato isso. Eu gosto muito da ciência quando ela anda junto com a palavra de Deus, porque ela deve andar junto. Deus é um cientista, só que ele não é ateu. Graças a Deus, né? Então veja bem,
O casamento, ele começa com uma escolha. Qual é a escolha? Deus na nossa vida. Deus dentro do nosso lar. Deus, a base fundamental da nossa família. Nós escolhemos passar as nossas vidas com uma pessoa em particular. Mas Deus faz parte da vida dessa pessoa? Deus está na vida deste homem? Ou é o carteado a vida dele? Ou é o botequinho a vida dele? Quem é que tem valor para ele? Os amigos da bebida, do gole? Os amigos da rodada de droga? É essas pessoas que são para ele importante? Então se prepare, família, para ser saqueada e roubada de um pai. Vocês vão entrar dentro de um relacionamento que vocês não terão um pai presente. Só vai chegar em casa para dormir? Só vai chegar em casa para poder pôr comida na despensa? Para pagar a energia? Para pagar a casa? Reclamar que está pagando? Injuriar, amaldiçoar que está pagando isso? E os demônios vão se aninhando nessas famílias. Que pena isso, que tristeza, que amargura isso, né? Porque poderia ser tudo diferente. Toda pesquisa mostra que as pessoas que vivem num casamento, elas não bebem muito ou não bebem nada. São pessoas mais responsáveis quando têm uma família e vivem com atributos pessoais à sua família. Sempre está no horário dentro da família, sempre está chamando a atenção dos filhos, das filhas, sempre esse pai, essa mãe está mais agregado. São pesquisas feitas internacionais. Isso aqui é uma pesquisa da ONU. Vamos descer que tem muita coisa, se não der tempo eu vou fazer o quê? Que já são 17h33, né? Como observar esse autor que ele deixou para nós o legado da família? Como observar ele? Quando nós pegamos a sua palavra e começamos a ler. Deus, pelo seu infinito amor, ele deixou claro que o que ele mais ama é a unidade das pessoas, principalmente em família. Por isso, um dos grandes mandamentos que Deus deu sobre os laços paternos: honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias na face da terra. Honre teu pai e a tua mãe. Eu conheço jovens que eles viveram 80 anos, mas viveram uma miséria de anos terríveis, passando por perturbações, passando por privações, ataques malignos na sua vida. Não tiveram paz, seus casamentos foram destruídos, sua vida financeira foram destruídas. No final da vida, muita doença, muita peste, muita praga. Não é porque o pai jogou, não é porque Deus jogou, porque esse é um mandamento que ele está em aberto. Se você fizer, você colherá. É como se fosse uma colheita. Sem que você perceba, você está plantando no campo da maldição o mal para que o diabo possa plantar. Não é Deus que planta nesse terreno. Você prepara a terra, desobedecendo, brigando, maldizendo, deixando sua família escusada, deixando sua família em última extensão. Você, filho, desonrando seu pai e a sua mãe. Vocês estão preparando a terra para que o diabo plante a lavoura dele de joio. E ao plantar, não nascerá outra coisa, é joio. A Bíblia deixa claro que o Senhor plantou trigo e o demônio nessa lavoura veio e plantou joio. O joio, quando meu avô plantava trigo, ele dizia o seguinte: preste atenção, Silas, é fácil de você saber qual que é o joio e qual que é o trigo. E eles se parecem tanto. E nasce o joio, ele nasce debaixo do pé do trigo, você não pode arrancar. Se você for arrancar, você arranca o trigo. Está lá na parábola. A diferença entre o joio e o trigo é o seguinte: o trigo, ele quando está cheio de trigo e que ele começa a amadurecer, ele se curva. O joio não, ele fica de peito aberto, porque o joio não tem peso na semente dele. Mas é uma semente daninha, que arrebenta as lavouras. Ele tira a vitalidade do pé do trigo. Ele faz com que cresça uma semente mirrada. Quantas famílias estão mirradas porque a droga faz parte dessa família? A bebedeira faz parte dessa família. A maledicência faz parte dessa família. É uma xingação, é uma desordem nessa casa. Você para, você vê aquele povo gritando, brigando, você fala: o que é aquilo ali? É uma casa? O que é aquilo ali? Você não entende. Quem é ali o pai? Quem é a mãe ali? Você não entende.
Quantas famílias estão assim? Mas Deus está aqui nesta tarde deixando claro que isso pode mudar na sua vida. Isso pode ser transformado na sua vida. Se Jesus entrar nessa casa, como disse Zaqueu, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Jesus disse, eu vou entrar e quero comer e beber. E depois, quando o Senhor alimentou, ele levantou e disse, hoje chegou salvação nessa casa. Deus quer colocar salvação na sua casa. Deus quer colocar a bênção dentro do seu lar. Marido, hoje você chora pelo desfecho da sua família e a tragédia que está na família, mas foi o seu adultério. Você pagou um preço alto e a sua família altíssimo pela sua traição. E olha, eu vou te deixar claro, já passou muitas mulheres tentando a minha vida para poder fazer eu trair a minha família? Não, trair Deus. Porque se eu rompesse a aliança que eu fiz com a minha fofa, eu fiz a minha aliança com ela diante de Deus. Então eu estaria rompendo primeiro com Deus. Depois com mim mesmo, que eu estou sendo com a minha palavra, uma palavra que cai por terra. Eu estaria desonrando a minha palavra. E terceiro, desonrando com a minha esposa. E quarto, desonrando com os meus filhos. E quinto, desonrando com uma sociedade que eu jurei formar uma família e viver e ser fiel ao lado dessa esposa. Por que você prometeu isso no seu casamento e hoje está sendo infiel? Por que hoje, mulher, você está sendo infiel? Muda isso na sua vida, ainda tem como Deus retratar isso e fazer uma bênção no seu casamento, fazer uma bênção no seu matrimônio, como diz lá em Provérbios. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são laços e redes e as mãos são ataduras, mas o homem que for fiel diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. A Bíblia fala sobre isso. Então, meus filhos, nós temos que entender que Deus ele tem uma promessa de bênção para as famílias. Deus não quer uma desestrutura familiar. Essas tragédias sociais que nós estamos assistindo, de violências, de criminalidade, de matanças, de assaltos, de estrupos, de morte, isso é famílias desequilibradas. Falta Deus dentro dessa família. Coloca Deus dentro do seu lar. Começa a sentar com a sua família. Pai, começa você mesmo. Uma das maiores doutrinas de Jesus foi essa. O que quereis que os homens façam, façais vós primeiro. Se você quer que a sua família mude, senhor, minha senhora, mude vocês primeiro. Se você, filho, acha que seu pai deve mudar e deixar o boteco e chegar no horário em casa e começar a ser uma família, mude seu tratamento com ele. Vai lá, meu filho. Vai lá na porta do bar. Chega lá, filho. Deixa ele ver você, cumprimenta ele, fala, ô meu pai, tudo bem? Ele, o que foi? O que você quer? Fala, não, meu pai, ele pode ser bruto como for. Fala, não, meu pai, eu vou esperar o senhor aqui fora, eu estou esperando para ir para casa com o senhor. Ele vai ficar lá, meu filho, jogando o carteado dele, ou bebendo lá e tal, chega uma hora que ele vai perder até o rumo. Ele vai falar, mas o que esse menino quer aqui? O menino nunca veio aqui, ué. Se você for uma mocinha, eu não aconselho você fazer isso não, mas se você for um homem, eu aconselho você fazer isso. Você, mulher, queimadora de feijão, fica na rua e batendo papo com os vizinhos aí, falando mal da vida dos outros e o feijão queimando na sua casa. Roupa sem lavar, casa tudo desarrumada. Vamos ter responsabilidade, você tem uma família, minha filha. Vamos assumir a responsabilidade, gente. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade, nós estamos honrando Deus, que é o autor do casamento, é o autor da família, é o abençoador da família. E Ele ama abençoar as famílias. Então, meus filhos, o desalinho tem sido total. Então você, filha, comece a ajudar a sua mãe. Se ela está lá batendo papo lá fora, lá, pega você, começa a trabalhar, começa a enfrentar a vida. Porque um dia você vai casar, você vai ter que fazer isso. Ou você vai querer ser igual à sua mãe? Então começa a mudar agora. Se você for esperar, a hora que eu tiver minha casa, que eu casar, e eu vou arrumar do meu jeito. Aqui é da minha mãe, ela tem que se virar. Não, é sua casa, comece a arrumar agora. Mas parece que você também é preguiçosa, né? Assiste Sessão Coruja, aí depois vai dormir até meio-dia, levanta e espreguiça com o cheiro do almoço, nem toma café, não escova nem dente, nem penteia cabelo, parece que o cabelo, a cabeça é uma caixa de marimbondo. Então, por que você não arruma um namoradinho desse jeito? Sai com essa gafurina toda desarrumada pra rua e tá igual que você levanta pra ver se você arruma um namorado.
Aí quando você vai para encontrar, vai para as baladas, vai para os lugares, aí vai toda arrumadinha, pomposinha. Não é essa a sua imagem. Sua imagem não é essa. Seu jeito não é esse. Sua vida não é essa. Diz que a vida do ser humano é aquilo que começa pelo princípio do dia. Hoje eu acordei muito cedo, no horário de muitas pessoas. Mas o meu horário é 4h10, eu estou levantando. Hoje eu levantei às 5h30. Levantei, fui para a minha oração, falei com Deus, orei por você, orei por essa cidade. Com certeza eu orei por você, que eu não te conheço, porque eu orei por essa cidade. Orei pela nossa cidade, abençoei a nossa cidade. Abençoei as famílias, abençoei aqueles que lutam, abençoei as pessoas da nossa igreja que estão saindo de madrugada para trabalhar, os que já estavam na luta, na batalha. Abençoei as pessoas que trabalharam no turno da noite, que agora ia descansar, que ninguém ligasse som e fizesse barulho para perturbar ele. Orei para todo mundo, abençoando todo mundo. E aí, meu filho? Qual é o exemplo de nossas vidas? Olha, a Bíblia diz o seguinte em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem 2 do que 1. Porque se cair um, levanta o seu companheiro. Mas ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Eclesiastes 4, 9. A Bíblia deixa claro que Deus, quando ele olhou Adão, que viu ele sozinho, ele ficou chateado. Deus, como tinha feito ele imagem e semelhança, Deus sentiu a solidão dele. E disse, eu vou fazer uma mulher. Se eu fizer uma mulher do pó da terra, ela não vai aguentar o tranco. Não vai aguentar. Porque o homem é complicado, né? O homem é complicado. Então eu vou fazer a mulher de osso. Por isso que muitos homens dizem que as mulheres é um osso duro de roer. Mas é o que você escolheu. E talvez tenha hora que você olhe para sua mulher e fala assim, eu não sei não, essa mulher eu não gosto dela. Então, mas ela estava dentro de você. Se existe quem deu a luz na história da humanidade, primeiro foi o homem. O homem que deu a luz. O homem, ele um dia foi tirado uma costela dele e se transformou numa mulher. Então. Diz que quando todo homem começa a ficar apaixonado, ele está com dor de parto. É dor de parto. Ele está pondo para fora aquela mulher que está dentro dele. É isso aí, companheiro. Então, mas você está arrumando aí uma lioa, meu filho. Fique esperto, filho. Meu irmão. Você já escutou o rugido dela? Fique esperto, filho. Então, meu filho, o homem, quando ele viu do seu lado aquela mulher bonita, né, nua, né? Estava nua, diz que Eva, Deus fez os dois nu. Por que fez nu? Porque eles não tinham malícia. Hoje o homem vê uma mulher tão bem vestida, ele arranca a roupa dela no pensamento, no coração, ué. Que trem doido é esse, ué? Deus não, ele fez o homem puro, a mulher pura. Então quando Adão olhou em Eva, ele não viu a sexualidade. O que fez a atração sexual na vida de Adão com Eva foi a maneira do jeito dela falar com ele, dela se comportar, aquela sua sensualidade, aquela doçura. Aí, meu filho, aí Adão, largou o braço e esqueceu um monte de bicho sem nome, filho, porque não deu mais tempo, filho. Foi tanto amor, meu irmão, foi tanto abraço e beijo, meu irmão, e foi tanto... Largou macaco sem dar banana, filho, largou mão de mexer com peixe, o negócio dele foi cuidar de Eva, filho. Só que um dia parece que ele deu uma cansadinha, viu? Porque esse negócio de sexo cansa, filho. Isso aí não é a vida inteira, filho. Aí chegou um momento que Adão, ele parece que quis dar uma pausa, né? Sua testosterona estava em baixa, né? Aí ele deu uma pausa e Eva saiu. Aí o capeta, nhaque, pegou Eva, filho. E aí pôs na cabeça dela para desobedecer a Deus. Aí complicou. Por isso que no mundo oriental, a mulher é humilhada, porque eles têm na cabeça que foi a mulher que trouxe o erro para a terra. Mas o boboca do Adão foi atrás dela. Ele quis comer para poder não ela ir embora e ele ficar sozinho de novo, porque ele sabia a dor da solidão. Por isso que o Senhor diz, melhor é ser 2 do que 1, filho. Então o boboca do Adão pensou, falou, nossa, agora é o seguinte, eu tô frito. Deus vai mandar essa mulher embora, vai sumir com ela e eu vou ficar de novo aqui tendo que cuidar da bicharada. E aguenta, coração, cuidar dessa bicharada. Tá aí uns nomes aí que tem que pôr aí, mas eu tenho que cuidar da minha Eva.
Por isso que na história tem muito bicho aí que ficou sem nome, porque Adão não aguentou mais pôr nome. Ele, quando viu Eva, ele falou, uau, meu filho, agora vamos lá, meu filho. Você está entendendo, meu filho? É complicado, né? Tem criança aí, nós não pode falar direitinho, mas negócio é isso aí, meu filho. Então, meu irmão, as coisas elas vão se complicando na medida em que nós nos desorientamos da estrutura familiar. Mas Deus quer fazer morada no seu lar. Deus quer fazer parte da sua vida. Deus quer estar dentro dessa casa. Lágrimas têm sido derramadas, choros têm sido realizados, sofrimentos e decepções e angústia têm caído dentro desse lar. Está faltando Jesus nessa casa. Por isso Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, lá em Apocalipse no capítulo 3, se alguém ouvir a minha voz, vai abrir a porta e eu entrarei. Cearei com ele e farei nele morada. Jesus está falando desta casa, não está falando da estrutura do imóvel que nós moramos, porque Deus não habita em casa feita por mãos de homens, está na palavra de Deus. Deus ele quer habitar dentro de nós, nós somos o templo de Deus vivo, do Deus vivo. Então abra seu coração, eu quero orar por você agora, quero abençoar a sua vida. Pai querido, neste momento, Jesus, essas vidas que ouviram esta palavra, Senhor, esses lares que estão em confusão, essa desestrutura familiar, Senhor, venha trabalhar, Senhor, nessas famílias. Não deixa que o inimigo faça a sua lavoura, não deixa que o inimigo faça, Senhor, a plantação nesses lares. Senhor, repreenda o filho que está envolvido na criminalidade. Senhor, repreenda a vida dessa moça, Senhor, que está partindo para o caminho de ser uma mãe solteira, Jesus, e passar sérios problemas com esse filho. Jesus, tenha misericórdia. Pai, esses filhos que estão pensando em abandonar a família e entrar para o mundo do crime e da droga, seja repreendido. Esse pai que está no vício do álcool, Senhor, nós repreendemos no teu nome, Jesus. Liberta esse álcool dessa família, liberta essa bebedeira da família, liberta essa jogatina dessa família, Senhor. Quebra este mal, essa maldição, esses jogos de azares, Senhor, em nome de Jesus. Dê a paz a esses lares, dê a bênção, Senhor. Pessoas que estão enfermas sejam curadas, sejam transformadas pelo teu Espírito Santo, aonde a luz de Deus desce nos seus corações. Visita a nossa cidade, Jesus. Visita este lugar, Jesus, que ele possa ser abençoado. Visita as famílias que agregam esta cidade, Jesus, onde quer que nós estamos alcançando com a tua palavra. Seja transformado, seja modificado, meu Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, essa cidade, este paraíso abençoado, Jesus, para a glória do teu nome eu te peço. Amém e amém. Fique na paz do Senhor e amanhã estaremos aqui com uma palavra de libertação. Que Deus te abençoe. Um abraço do pastor Silas. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Deus te abençoe. Um abraço.